Muito bem, então. Eu vou explicar para vocês agora como funcionam os nossos robôs de dólar, o Hawk e o Smith. O Smith já funciona há bastante tempo, muita gente já está conseguindo um resultado legal com ele, e hoje é o lançamento oficial do Hawk, então eu estou aqui para mostrar tudo sobre esses dois robôs incríveis. Então, preste muita atenção nessa aula. Bom, vamos lá. O Smith é um robô que foi criado para operar contra a tendência. Mas não é porque ele opera contra a tendência que ele faz preço médio, martingale ou qualquer coisa do tipo. Ele opera em pontos específicos contra a tendência do movimento com um stop fixo. Os dois robôs operam o mini dólar. O stop fixo do Smith é um stop de 5 pontos para um alvo de 4,5 pontos, ou seja, ele arrisca perder 5 pontos para ganhar 4,5 pontos. Mas Rafa, eu não sei nada de mercado, eu não sei absolutamente nada, nem o que são pontos. Esse robô é para mim? Fique tranquilo, o robô é para quem não sabe nada de mercado e também para quem já opera, mas ainda não tem consistência, ainda não consegue ganhar dinheiro, ou para quem já ganha dinheiro no mercado, mas quer aumentar as suas fontes de renda. Então fique tranquilo, tá? Isso que eu estou explicando, caso você não entenda muito, não tem problema algum. Você que é leigo e está começando agora, você só vai instalar o robô que nós vamos te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, o meu time vai te ajudar a instalar o robô. E pronto, o resto deixa com a gente. Mas você que entende de mercado e quer acompanhar um pouquinho mais, presta muita atenção. O Smith operando contra a tendência, essas linhas que você está vendo aqui são as linhas onde ele opera quando o preço está vindo de cima para baixo. Deixa eu dar um exemplo aqui, que o preço subiu, encostou no preço do Smith, e depois subiu, ó. Ele caiu, encostou e subiu. Então, o Smith entra comprado aqui. Por que o Smith entra comprado aqui? Porque ele opera contra a tendência de alta. Quando eu digo contra a tendência de baixa, porque o preço está vindo de cima para baixo. O preço vindo de cima para baixo, ele entra comprando o dólar no primeiro toque dessa linha. No caso de hoje, o nosso Smith não operou aqui porque essa operação foi antes das 9h05 da manhã, o que acabou dificultando um pouquinho. Ele não opera antes das 9h05, pelo menos não por enquanto, até a gente fazer uma nova atualização. Então, o preço sobe, depois ele rompe essa região e ele volta nessa região. E é aqui que o Hawk atua. O Hawk atua na operação a favor da tendência, ou seja, o Smith opera quando o preço está vindo de cima para baixo, por exemplo, bate num suporte, o Smith compra, ok? Mesma coisa de baixo para cima. O preço está vindo de baixo para cima, bateu numa resistência, o Smith vende. O Hawk, ele espera o rompimento e o pullback naquela região para entrar, como por exemplo foi aqui. Na volta dessa região, o preço rompe e volta, fazendo com que o Smith entre vendido, tá? Eu vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês, para ficar mais fácil, ó. Preço vindo de cima para baixo, Smith compra. Preço subiu, depois preço caiu. Quando o preço faz esse rompimento e faz o pullback, o Hawk vende. Basicamente, o Smith e o Hawk operam os mesmos pontos, só que um opera contra a tendência e o outro opera a favor da tendência, por isso que eles são robôs que se completam muito no mercado. Vamos ver outro exemplo. O preço subiu, chegou numa região de venda do Smith. O Smith vendeu. Essa operação aqui deu dó, porque ele pagou 4 pontos, por meio ponto não pegou o alvo, voltou e tirou no stop loss. Porém, tudo bem, não tem problema algum. Ele voltou para a região, deu entrada de compra a favor da tendência, buscando o alvo. Qual que é o alvo? Rafa, você falou o stop loss do Smith e o alvo do Smith, mas não falou do Hawk. O Hawk opera com stop de 6 pontos, um pouquinho maior que o do Smith, 1 ponto a mais, mas o alvo do Hawk é de 8 pontos. Portanto, olha só o resultado do dia de hoje. O dia da live mesmo. Eu estou gravando esse vídeo no dia da live para que você veja o negócio funcionando em tempo real. Essa operação o Smith não pegou. Depois o preço voltou. O Smith acabou tomando ele tomou um stop loss aqui e um gain aqui, tá? Aqui o Smith não operou. O Smith fez 2 operações por enquanto hoje. Um loss e um gain. Ou seja, ele está no 1 a 1. Mas olha o desempenho do Hawk. O Hawk pegou essa venda e pagou 8 pontos, o Hawk pegou essa compra e pagou 8 pontos, e o Hawk pegou essa compra que pagou mais 8 pontos. Então hoje o Hawk está com um total de 24 pontos de gain.
A gente até brinca, Papai do Céu abençoou no dia do lançamento, porque não é comum ele pegar 24 pontos de gain. É um dia bem legal, é um dia muito forte. Se ele pegasse 24 pontos de gain todo dia ou quase todo dia, era uma máquina de imprimir dinheiro a rodo, né? A gente fechava os bancos e botava tudo no Hulk. Mas vão acontecer dias como esse. E o que é legal? Num dia em que o Smith não tá tão bem, tá no 1 a 1, o Hulk está positivaço. Deixa eu dar, por exemplo, um exemplo de ontem. Ó. O exemplo de ontem, o Hulk não operou, porque ele não chegou a romper 8 pontos. Ó. Chegou numa região do Smith, chegou em outra região do Smith, mas o Hulk não operou. Para o Hulk ter operado ontem, ele teria que romper essa região e voltar para fazer venda a favor da tendência e continuidade do movimento. Então, quando que considera-se pullback e alvo? Quando o preço rompe 8 pontos da região e volta nela. Rompeu 8 pontos da região, voltou nela a favor da tendência, o Hulk vai entrar comprado. Mas o que você define por tendência? Abertura, o preço de abertura. Se estiver acima da abertura, o Hulk só vai comprar. Se estiver abaixo da abertura, o Hulk só vai vender. É assim que operam os dois robôs que estão fazendo muito sucesso no mercado. E deixa eu te dizer uma coisa, esses robôs estão com muito sucesso no mercado por um único motivo. Ele é 100% controlado por mim, que sou um especialista de mercado financeiro há mais de 6 anos. Esses robôs que você vê por aí, setup de cruzamento de média, banda de Bollinger, essas coisas simplesinhas, elas simplesmente não funcionam, porque o mercado é cíclico, o mercado muda, ele pode até funcionar por um tempo, mas ele não vai funcionar sempre. Os nossos robôs estão tendo bons desempenho desde sempre porque a gente faz atualização diária. Se amanhã eu achar que esse ponto não é um ponto bom, eu vou tirar ele daqui. E ele não vai operar nesse ponto, porque tem um profissional por trás fazendo análise para você. Ou seja, você não precisa ter conhecimento de mercado, você não precisa ficar olhando o seu robô operar, você pode contratar o robô e colocar ele numa VPS, deixar ele rodando 100% numa nuvem, você não precisa ficar na frente da tela. O robô opera de forma 100% automática para você, não para mim. Ah, Rafa, mas espera aí, então pode ser que o robô fique dependente de você? E se você tirar férias? E se você tiver com dor de barriga? E se acontecer alguma coisa e você não conseguir participar do mercado? Fique tranquilo, não sou só eu. Eu tenho dentro do meu escritório outros analistas capacitados para fazer a mesma coisa que eu faço. Para mim, basta abrir o gráfico, olhar as regiões e fazer os meus cálculos de ponto. Mas, dentro da Falcon, nós temos pessoas capacitadas a fazerem isso. E olha só, nós somos uma escola credenciada à APMEC, que é um braço direito da CVM. E tudo que nós fazemos no mercado é 100% regulamentado. Agora eu separei rapidamente uma série de dúvidas, perguntas e respostas para poder explicar para você aqui como funciona o robô. E aí, então, eu vou liberar as vendas. Primeira pergunta, o Hulk vai ganhar mais dinheiro do que o Smith? A resposta é: provavelmente sim, porque ele opera a favor da tendência. O risco de operar a favor da tendência ele é menor do que operar contra a tendência. Mas, lembrando que os dois fazem um hedge perfeito, que é usando um junto com o outro, no dia que um não vai muito bem, o outro vai bem, e isso faz um balanço perfeito do seu capital. Raramente os dois tomarão stops juntos no dia. Outra pergunta, os dois robôs podem operar juntos? Sim, os robôs são feitos em conta hedging, então você vai conseguir colocar os dois robôs no gráfico no mesmo MetaTrader, na mesma conta da corretora. Você não precisa ter duas plataformas instaladas. Mesmo que um pegue a operação enquanto o outro ainda estiver, o que não vai acontecer, uma ordem não interfere na outra e roda os dois na mesma conta. Rafa, não tenho conhecimento algum. Alguém consegue me ajudar na instalação? Sim, nós temos um time de suporte pronto e preparado para te ajudar. Existem algumas videoaulas que já estão ali, simples. Na hora que você estiver disponível, o robô você consegue sozinho fazer a instalação, mas caso tenha alguma dúvida, o meu time está pronto para te ajudar. Preciso desligar o Smith para ligar o Hulk? Não, pode deixar os dois ligados o tempo todo numa nuvem que não tem problema algum. Posso usar a mesma margem para os dois? Sim. Pela Genial Investimentos, que é a corretora que a gente indica, você faz a alocação para o MetaTrader, que é a plataforma que ele vai operar. Operando no MetaTrader, a margem que você vai alocar, ele vai usar para os dois robôs, então é a mesma margem para os dois robôs. E por fim, qual a pontuação do Hulk nos últimos meses? Bom, é isso que eu vou falar agora ao vivo para você e mostrar os resultados. E acabando de mostrar os resultados, nós vamos abrir as inscrições para o robô Hulk e tem uma surpresa incrível. Presta atenção.